programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 12 de setembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente, para você que quer empreender, há uma ótima oportunidade, ainda mais lá na nossa querida Baixada Santista. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra no programa de hoje. Muito obrigado. Ok, gente. Hoje estamos retornando ao estudo da palavra. As leis do inferno, sim, as leis do inferno. Não é a Constituição do Brasil. Não é. Embora pareça, não é. É um livro aqui do nosso amado mestre Ryu Hokawa. Ok, gente? E o estudo de hoje tem algo a ver com o que ocorreu ontem. Lembra-se que eu disse para vocês que eu tinha uma surpresa? Vocês fizeram o Pix e o Pix me proporcionou fazer essa surpresa. Porque ontem, na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, ocorreu o lançamento do livro do grande Guilherme Fiuza, O Grande Circo aqui, ó. O Grande Circo. Para entender as acrobacias da imprensa, sim, Grande Circo, bom lançamento, muito legal. Quem passou por lá foi o Adriles Jorge, inclusive eu cumprimentei, estava com o seu livro também lá, Libertação, lá, Libertação, fiz o Libertação. E aqui, ó, grande Guilherme Fiuza o autografou, aqui, ó, braço do Fiuza aqui, Mateus, o Grande Circo. E durante o evento ele parou para dar uma entrevista ao vivo para o OS Sem Filtro, no qual ele falou uma coisa da qual eu discordo dele. E é bom que haja discordâncias, porque a discordância permite um desenvolvimento do debate, do diálogo, e não é necessário virar inimigo. Ele falou uma coisa da qual eu discordo, eu vou embora aqui, não quero mais saber do livro dele. Não, faz parte, nós precisamos ter maturidade. Que ele disse durante a entrevista que essa questão do consórcio, outrora mainstream, depois virou consórcio, como eles mesmos assumiram essa alcunha, por que ele virou para a esquerda de vez? Ele sempre foi. O Guilherme Fiuza ele não gosta muito do negócio de esquerda-direita, ele fala que são rótulos, tal, coisa de crachá. E ele falou, não, eles foram para lá porque com o surgimento da internet eles iam perder mercado, eles queriam dinheiro. E aí é o ponto que eu discordo, porque eles não precisam de dinheiro. Eles servem a nova ordem mundial que tem todo o dinheiro do mundo. Nós vimos recentemente, durante o governo Biden, para ferrar com o governo do Bolsonaro, o azeite fiou dinheiro nas ONGs aqui do Brasil. Foi pondo dinheiro, tudo por intermédio do George Soros. George Soros, sujeito
canalha, não é que nem para pôr o dinheiro do bolso dele ele presta, ainda foi pegar o dinheiro dos outros, do contribuinte não, do extorquido norte-americano, como o dinheiro é roubo, não é dado de livre e espontânea vontade, eles arrancam de você o dinheiro é roubo. Roubou o dinheiro de lá para enfiar na mão dos bandidos de cá. E deu no que deu, e olhe onde nós estamos. Mas hoje vamos seguir aqui o estudo de hoje, que resvalaremos no assunto constantemente. Hoje vamos concluir a aplicação da estratégia das tesouras. Em uma lâmina, como eu mostrei, houve a instrumentalização da miséria, fazendo com que as pessoas buscassem dentro da religião aquilo que deveriam conquistar com a força do braço. Eu peguei esse termo, força do braço, propositalmente, porque a igreja da qual eu falei usa muito isso. Você leva o pessoal lá para dar depoimento, a pessoa, eu só usava a força do braço, aí eu fui para a força da fé. Não. Força da fé é para se religar com o divino. Força do braço é para você trabalhar aqui no plano temporal. Ou seja, coisas que eles deveriam conquistar com a força do braço, com a força da inteligência e não com a força da fé. Agora, na outra lâmina de hoje está a instrumentalização da narrativa. É aí onde o consórcio entra, a qual é feita por meio das artes. Sim, se na Renascença as artes serviram para estreitar a relação do homem com o divino, hoje ela faz o caminho inverso. Sim, eles estão usando a mesma ferramenta agora para o outro lado. Se pela mão daqueles polímatas do passado, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e grandes nomes da era da Renascença, eles conseguiram fazer o homem se aproximar do divino, que a busca da beleza é a busca do divino. Porque o divino Deus está no topo, e a busca do belo é se aproximar de Deus. E criaram aquelas catedrais, onde se faz os cânticos, tem aqueles cânticos gregorianos que são lindos, ou seja, é a contemplação da beleza, que é a busca de Deus. É por meio da contemplação da beleza que se chega a Deus. Mas vamos lá. Hoje, como eu falei, faz o caminho inverso, se utilizando o consórcio. Como quando no cristianismo se fomenta a ideia de que houve um romance entre Maria Madalena e Jesus de Nazaré. Não para exaltar as benesses do amor, dado que, se for levado em consideração o fato de que Jesus levava a salvação para quem realmente precisava, os pecadores, aumentaria a probabilidade de que ele se relacionasse com uma prostituta. Sim, Jesus, como está na Bíblia, ele andava no meio de prostitutas, de bandidos, de gente, dos marginalizados, aquilo que depois se transformou no lumpen proletariado. A esquerda foi lá buscar a mão de obra deles, já que a classe média não queria saber das palhaçadas da esquerda. Então seguiram o exemplo do profeta Jesus. Então, como ele estava nesse meio, por uma questão de probabilidade, de estatística, era natural que ele se relacionasse com a mulher desse meio, uma prostituta. Ok? Haveria não é uma regra, é uma probabilidade. Contudo, não é o caso, já que isso não é usado para ressaltar o amor, e sim como um boi de piranha. Doravante, vou citar o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Acabou Maria de Magdala de fazer o penso ao dolorido pé de Jesus, rematando com uma sólida e pertinente atadura. Como devo te agradecer? Perguntou Jesus. E pela primeira vez os seus olhos tocaram os olhos dela, negros, brilhantes como carvões de pedra, mas onde perpassava, como água sobre água corresse, uma espécie de voluptuosa veladura que atingiu em cheio o corpo secreto de Jesus. Há algum problema no amor entre um homem e uma mulher? Não! Contudo, neste contexto, o amor é utilizado como uma ferramenta para, de alguma forma, assassinar a reputação do profeta Jesus Cristo. Pois depois se lê: não tivesse mais que olhar para mim e ficasse a saber tudo. Não sei nada.
Que sou prostituta, isso sei, que me deito com homens por dinheiro. Aí vem alguém que caiu na armadilha, vem alguém que caiu na armadilha a indagar. Mesmo que fosse uma prostituta, que mal teria nenhum mesmo. Só que essa não é a questão. Isso é um desvio de finalidade, é um desvio proposital. Proposital. Enquanto as pessoas perdem tempo em uma discussão inócua de um lado, do outro, não se recuperará o tempo para assimilar os ensinamentos do profeta Jesus. Vocês estão entendendo a coisa? Isso é um boi de piranha, porque o pessoal fica discutindo bobagem. Fica discutindo um monte de bobagens, não se atém ao que interessa da questão do profeta, que são os ensinamentos dele. Ah, ele casou com prostituta, aí teve filho. Meu, cara, pelo amor de Deus, cara, não sejam burros. Isso é coisa pra pegar burro. Se ele se relacionou ou não com ela, ou com outra mulher, fosse ou não fosse, não interessa, não é essa a questão. A questão é que esse pessoal é canalha, então eles se utilizam desse argumento para quê? Para gerar polêmica. Porque é o famoso boi de piranha. Quando os piranhas estão comendo o boi do lado do rio, o resto da boiada está passando ileso pelo outro. Vocês entendem isso? Por isso que a gente não pode cair nisso, nessa discussão. Mas eu vou dar uma demonstração. Vou aprofundar um pouco mais a coisa. Como exemplo disso, há o filme O Código da Vinci, que foi lançado em 2006, sob a direção de Ron Howard, que foi baseado no livro O Código da Vinci, escrito por Dan Brown. Em 22 de maio de 2006, no site NPR, publicado foi o artigo de autoria de Elaine Pagels, alcunhado de A Verdade no Coração de O Código da Vinci. Lendo-se nele que o arcebispo Angelo Amato, um alto funcionário do Vaticano, recentemente criticou o Código da Vinci como uma obra cheia de calúnias e erros históricos e teológicos. Como historiador, eu concordaria que nenhum estudioso respeitável jamais encontrou evidências da afirmação do autor Dan Brown de que Jesus e Maria Madalena se casaram e tiveram filhos, e nenhum estudioso levaria a sério as teorias da conspiração de Brown sobre o grupo católico Opus Dei, disse o arcebispo Amato. Mas que é convincente sobre o trabalho de ficção de Brown, e parte do que pode estar preocupando os líderes católicos evangélicos não são as muitas falsidades do livro, concluiu a senhora Pagels. Mas o que é convincente sobre o trabalho de ficção de Brown, e parte do que pode estar preocupando os líderes católicos evangélicos, não são as muitas falsidades do livro. O interessante quando se lê esse tipo de texto é ver que Pagels, a priori, tenta demonstrar imparcialidade ao dizer que o livro tem muitas falsidades. Só que o problema dela não é a falsa imparcialidade, e sim o analfabetismo funcional. Porque na mesma frase, ela estabelece a sua parcialidade ao dizer que parte do que pode estar preocupando os líderes católicos não são as muitas falsidades do livro. Ou seja, de um lado, ela tenta se qualificar como idônea, e do outro, acusa a parte atingida de desonestidade. Mas vamos concluir a coisa. Ela escreveu o seguinte: o que manteve Brown na lista dos mais vendidos por anos e inspirou o filme é, em vez disso, o que é verdade, que algumas visões da história cristã foram enterradas por séculos porque os líderes da Igreja Católica primitiva queriam apresentar uma versão da vida de Jesus, a deles, ou a qual que, no correr do texto, se vê que não é a dela, dado que ela apresenta uma série de teorias. As teorias do Dan Brown são várias teorias, mas, como o nome diz, é teoria. Não gostou? Encontre os herdeiros de Jesus Cristo e de Maria de Madalena,
que se encerra a questão. Sim, vai lá, encontra os herdeiros, é só isso. Você mata todo o argumento da igreja que começou na igreja católica primitiva e é sustentado até hoje, de um lado, e eleva Dan Brown ao posto de novo profeta do outro. É simples. É só encontrar os herdeiros de Jesus Cristo e Maria Madalena, ou Maria de Madala. Resolve a questão. Mas não é você que fala que os buscadores da verdade a transmitem através da ficção? Me pergunta Miriam Big Pig. Sim, contudo, Dan Brown não é um buscador da verdade. É um bom escritor, mas não é um buscador da verdade. E, por meio do seu talento como escritor, ele transmite uma mensagem que, até agora, só uma pessoa decodificou. Quem? Me pergunta Miriam Big Pig. Eu. Sim, este que vos fala. E o que é que você decodificou? Ela insiste. No filme, Tom Langdon, o protagonista, que foi interpretado por Tom Hanks, não tem nenhuma interação de cunho sexual com Sophie, que foi interpretado por Audrey Tautou. Ou seja, ele deixou claro que se trata de uma ficção. Sim, a gente tem que entender isso. O Dan Brown ele utilizou o talento dele para dizer, ó, isso aqui é uma ficção, isso não tem amparo na realidade. Ele pode ter se baseado nas teorias existentes de evangelhos apócrifos e coisa e tal. Ele pode ter se baseado nisso, mas são só teorias, é só especulação. Não tem o dado comprovado. Quer comprovar? Ache os herdeiros de Jesus Cristo e Maria de Madalena, é simples. É mais simples do que andar para frente, cara. Mais simples que beber um copo com água. Mas o Dan Brown, ele passa o recado. Existe no meio esotérico, quando eu frequentava os rituais do sangreal, era muito discutido isso, que Jesus Cristo, ele não é um rei sacrificado. E, como eu falei, os recados são passados. Os buscadores da verdade passam o recado e outras pessoas também passam, como o Dan Brown passou. Ah, mas ele passou o recado mesmo? Sim, a Audrey Tautou, uma mulher linda, francesinha, olha, bicho. E o Tom Hanks, eles não têm nenhuma interação sexual. Ou seja, isso é uma ficção. Só pode ser uma ficção. Ou seja, se eles não tiveram, Jesus teve uma interação sexual com uma prostituta e eles que estão lá, os dois passam o filme inteiro juntos. Você pega o filme, uma mulher linda, os dois, situações assim, porra, isso é uma coisa fascinante. É igual ocorreu com a Sarah Connor lá e o pai do filho dela lá, o Reese no Exterminador do Futuro. A interação leva a isso. Um homem solteiro, uma mulher solteira, uma mulher linda. Tom Hanks tem tanto, mas os dois sozinhos numa mesma causa, defendendo uma mesma causa, um confiando no outro, é natural que houvesse uma relação entre eles. Mas não, é para passar o recado. E quando eu estava no Sangreal, a gente discutia muito isso, que estudava-se a lenda do rei sacrificado. Que o rei sacrificado ele vai por opção. E Cristo diz, Pai, afasta de mim esse cálice. E aí na época eu estava assistindo Jesus Cristo Superstar, vendo aquela ópera rock maravilhosa toda. E eu comecei, quando entra nessa cena, que ele fala, Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice, antes que eu mude de ideia, eu concluí o seguinte, foi a mensagem passada pelas pessoas que contaram a história do profeta Jesus. Jesus Cristo não foi um rei sacrificado, foi um profeta, mas não foi um rei sacrificado. Embora tenha morrido com 33 anos, 32 para 33 anos, a idade certa, embora tenha tido um monte de detalhes a respeito dele, ele não era, porque ele não foi por opção. Ele foi por uma missão divina, mas não foi por opção. Então o recado é passado assim que é passado o recado. E no Código da Vinci, eles usam o que? A instrumentalização dos meios, do consórcio, das artes. Para quê? Para fazer um assassinato de reputação de Jesus. Como, no caso, e aí a gente tem que ter, como que é feito isso, Matheus? Como ele assumindo que houve interação
com a prostituta, você começa a diminuir o quê? Diminuir a divindade do Cristo, do profeta Jesus, que ele tinha divindade, ele sim tinha, ele veio com a missão, como grandes profetas vieram, vários, Moisés, Jacó, isso dentro do cristianismo. Posso Rio Rokawa, está outros grandes profetas que vieram aí, vieram cumprir sua missão. Só que a ideia deles qual que é? É diminuir a divindade de Cristo e aumentar a presença de Cristo como homem. Ou seja, a partir do momento que você desequilibra a balança, você está tirando, você está mostrando o argumento, você está justificando o argumento da esquerda de que a fé nada mais é que o ópio do povo. É um ópio, é uma droga só. Não tem divindade nenhuma nisso. Vocês estão atrás de uma droga, atrás de uma escapatória. Essa é a função. Essa é a função dessa lâmina das tesouras. Vocês estão vendo? E aí, uma lâmina se junta com a outra. Porque é a igreja usada para a pessoa conseguir coisas que não é da religião. Ou seja, a fé não serve para nada, é uma inutilidade. Essa é o recado que eles estão passando para as pessoas. É assim que eles vão implantando uma agenda iluminista dentro das pessoas, dentro do íntimo. E a pessoa muita gente acaba perdendo a crença, porque acaba indo frequentando igrejas com outras pessoas que não estão lá para buscar o divino, e o quê? Acaba tendo o quê? A pessoa acaba se decepcionando com a religião. Como eu digo sempre, não sem razão. Por quê? As críticas que eu recebo no meu canal diariamente sobre religião, eu recebo e-mails e mais e-mails descendo o cacete. Eu leio, pior que tem razão, porque as lideranças religiosas que deveriam defender a religião como religião estão mais preocupados, aí sim, com aquilo que o Fiuza falou, de encher o bolso de dinheiro, muitas vezes não sem razão, porque tem que pagar as contas no fim do mês, mas a pessoa acaba se perdendo, muitos casos a pessoa se perde. Tem um vídeo aí dessa igreja aí, com os caras lá fazendo graça com nota de dólar, tudo. Tem uns vídeos famosos aí, a briga entre eles e a rede funeral. E eles se perdem, infelizmente. Enquanto o dinheiro é uma ferramenta para manter a estrutura da igreja de pé, não, eles acabam aderindo a isso para se enriquecer de forma ilícita. Ou seja, eles mesmos não acreditam nisso. Eles mesmos não acreditam nisso. É igual eu falei, que eu estive numa igreja dessas daí para conhecer, eu fiz uma reportagem dentro, fui longe, então não cheguei, que é difícil seguir dentro delas. Eles não deixam. E essa igreja acabou por quê? Porque a turma estava lá se matando, pondo dinheiro, arrancando dinheiro de onde não tinha para sustentar, e os líderes eram uma igreja norte-americana, os líderes vieram aqui, ficaram passeando aqui por São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, de helicóptero. E sabe o que é? Uma hora o cara toma um choque de realidade, fala, pô, tô sendo feito de trouxa. E a turma se rebelou. Ela existe ainda até hoje, tem uns que falam que isso foi obra do diabo. Realmente eu concordo, foi obra do diabo. O diabo estava operando dentro delas. O diabo eram os seus líderes. Esses eram os diabos encarnados. Ok? E dito isto, encerro o programa de hoje. Agora vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu adquiro o livro do Fiuza. Velho, tá vendo? Tá vendo? Aqui vocês veem que eu não sou o diabo. Ou será que não? Sei que um dia falou, cara, essa barba sua parece a barba do diabo. Eu falei, porra, cara, não sabia que o diabo era bonito. Mas, dito isso, vamos para o passar o chapéu, que é a que eu mais gosto, que os senhores gostam também, e vamos para os métodos de arrecadação de fundos por via direta e via indireta. Por via indireta, aqui o meu livro aqui, A Máquina da Verdade, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode comprar que a criançada vai gostar. Aí tem o meu outro livro aqui, A Saga de Kid Winchester, para os adultos. Aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo, para você colocar o capeta para fora de casa. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Por aí, de via direta ao apoio do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, que a turma está ajudando, e o PayPal, que esse livro aqui veio do estrangeiro, hein, gente? Veio
veio por via internacional, hein? Ele praticamente veio pela ponte aérea aí. Pra gente fazer uma análise, assim, uma análise meio especulativa, assim, distorcer um pouco as coisas, ele veio pela fonte aérea, porque a turma fez o PayPal lá de fora. Gente, muito obrigado, continue ajudando que o Cuesta vai prosperar. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí é o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E aí tem o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, o grupo do Cuesta no WhatsApp, onde a turma ficou sabendo em primeira mão que eu publiquei as fotos do livro. E aí, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Atenção, Denilson, todos os carros, Denilson, todos os carros. Próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, o capa que orava por chuva, o Faça como Humano, no sábado, amanhã, dia 13 de setembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 13 de setembro de 2025, às 8 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, o capa que orava por chuva, o Faça como Humano. Dito isso, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!